Um aerador ele foi criado para que você consiga aumentar a quantidade de quilos de peixes que você consegue produzir dentro de um viveiro de produção. Então, se você está acompanhando e vai continuar acompanhando as 2 semanas de aquecimento e também participar da rota da piscicultura produtiva, você vai entender, se você ainda não sabe, você vai entender o que é capacidade de suporte de um viveiro de peixes, né? Então, quando você usa o aerador, você simplesmente aumenta a capacidade de suporte de um viveiro de tanques. Então, você consegue aumentar a quantidade de quilos de peixes que vão ser possíveis ser produzidas ali naquele viveiro. E aí, quando você sabe dessa premissa básica, você para de usar o aerador pela forma errada que muita gente usa. Qual é a forma errada do uso do aerador? Achar que o aerador é um instrumento, é uma tecnologia, um equipamento que vai, que ele serve de socorro, é um emergencial. Ah, você só vai utilizar ele quando você tiver com o peixe com baixa concentração de oxigênio. E não é, ele não foi criado para esse objetivo, embora sim ele possa ser utilizado para essa finalidade também. Então, se você primeiro usa o aerador para a finalidade certa, aumentar a disponibilidade de oxigênio disponível dissolvido dentro do viveiro e consequentemente, conseguir aumentar a quantidade de quilos de peixes que vão ser produzidos, grande parte do sucesso com o uso do aerador você já tem na sua piscicultura. E a partir daí você precisa, é claro, fazer a sua parte para que esse equipamento seja realmente efetivo lá na sua piscicultura, do ponto de vista lucrativo, do ponto de vista financeiro. Então, olha aqui junto comigo. Se você coloca o aerador pensando em aumentar a quantidade de oxigênio que vai estar lá disponível, você também precisa entender outra coisa, que só o aumento do oxigênio dentro do viveiro não é suficiente para que você consiga ter aumento, né, da quantidade de quilos de peixe que vão ser produzidas. Não é só isso, né? Essa é uma das coisas que a gente precisa ter, né? Mas eu preciso também ter uma concentração de amônia total dentro do ideal. Eu preciso também ter uma concentração de nitrito dentro do ideal, que não atinja limites que causem níveis de estresse e queda de desempenho dos peixes. Eu preciso também, e para isso, né, o que mais influencia é a quantidade de matéria orgânica acumulada. Sim, eu sempre falo da quantidade de matéria orgânica acumulada, porque isso é o que vai promover o crescimento ou o aumento da concentração dos compostos nitrogenados como um todo, né? Todos os compostos nitrogenados. Então, se você olha, eu vou aumentar a quantidade de oxigênio dentro do viveiro através do uso do aerador, mas com isso aumentar a quantidade de peixes. Só que quando você aumenta a quantidade de peixes dentro do viveiro, é inevitável o aumento da produção de matéria orgânica sendo, né, o aumento da produção dessa matéria orgânica e também do aumento da produção dos próprios compostos nitrogenados que os próprios peixes excretam. Então, o peixe, ele excreta amônia, além de ter amônia sendo produzida dentro do viveiro, por conta da degradação da matéria orgânica, o peixe também excreta amônia, né? O processo de excreção, a parte bioquímica do metabolismo do peixe, esse processo de excreção e a formação da amônia. Então, se você não pensa também em alternativas de equilibrar a quantidade de matéria orgânica que vai se acumulando ali ao longo do viveiro e também conseguir fazer a remoção dos compostos nitrogenados que estão sendo produzidos em maior quantidade dentro do viveiro, o aerador não vai ter o uso efetivo como deveria ter. E aí ele talvez não te ajude a ter melhor. Você consegue colocar mais peixe, mas não consegue ter melhor desenvolvimento de peixes, porque uma coisa é certa: não é o aumento de quantidade de peixes ou de quantidade de quilos de peixes
que vai trazer o maior lucro para a tua piscicultura. Não é isso, né? Eu canso de falar e talvez as pessoas às vezes me achem até louca, mas a gente mostra em números, a gente mostra em resultados reais em pisciculturas que fazem né, o errado, depois passam a fazer o certo e o lucro dobra, triplica, multiplica por muito quando a gente entende, né? Quando você, piscicultor, entende que não é o aumento da quantidade de peixes dentro do seu viveiro, não é só o aumento da quantidade de quilos de peixes dentro do seu viveiro que vai fazer resultado excelente de lucro, tá? É o que também? É a melhoria do desempenho do peixe. Toda vez que eu falo desempenho, é a melhoria dos índices zootécnicos, do crescimento desse peixe, da velocidade de crescimento desse peixe, do ganho de peso de peixe por dia e principalmente da conversão alimentar.